Olá, está começando o programa Fabrício Fabbri, diretamente aqui dos estúdios Fabbri no Shopping Praia da Costa, onde gravamos o nosso programa. E daí é o seguinte, olha, hoje o programa está 100% gourmet, de várias versões. Vamos provar aqui um pão de queijo maravilhoso. Vamos mostrar também uma matéria muito interessante sobre vinhos. Vamos aqui receber uma sommelier que foi até Bordeaux e estudou lá muito sobre vinho. A gente vai receber ela aqui, vamos comentar sobre todas as novidades do universo da enologia. E também tem gastronomia, né? Vamos mostrar duas receitas. Olha, já estamos aí mostrando imagens para você. O programa está começando agora. Vamos falar sobre vinhos. Ok, estamos aqui com a super sommelier Natália Amigo. Pois é, ela estudou muito em Bordeaux, é expert na área de vinhos e também é advogada. Nós vamos conhecer mais um pouquinho dessa trajetória, mas o nosso assunto é vinho. Você vai conhecer agora Natália Amigo, advogada formada pela UFES e apaixonada por vinho. Ela fez seu mestrado em viticultura na Universidade de Bordeaux, na França, entre 2016 e 2018. Trabalhou também em vinícolas renomadas de Saint-Émilion, como Château de Sol, Château Grand Marnier e Château Pierre. Vamos conhecer mais de Natália Amigo e muita coisa bacana sobre vinho. Então você passou essa experiência, passou por muito tempo em Bordeaux e assim, foi a fundo mesmo no vinho, né? Como é que foi essa experiência lá em Bordeaux? Foi desafiadora porque, você imagina, eu abdiquei do direito para fazer um mestrado em viticultura na França, que durou 2 anos, 2016 e 2018. E aí eu tive que começar do zero e eu estava num grupo em que haviam outros que tinham feito agronomia, química, e eu, a advogada maluca que resolveu estudar viticultura, né, planta. E aí no primeiro ano eu quase que desisti, porque era muito difícil, né? Mas eu consegui continuar e concluir o curso e aprender muito sobre vinhos, sobre clima, como afeta hoje em dia essas mudanças climáticas e toda a adaptação que os viticultores têm que fazer para que continuem produzindo vinhos de qualidade com um padrão que é esperado já, principalmente na França, porque eles são conhecidos, né? E aí, você teve esse estudo lá, né, que muita gente hoje quer se aprofundar e tal. Como é que é o dia a dia desse estudo? Qual a escola que é? A Universidade de Bordeaux. Em associação com o ISVV, l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, mas é a Universidade de Bordeaux. E aí eu tive a sorte de ter professores fantásticos, cientistas mesmo da universidade nos Estados Unidos, na UC Davis, professores alemães, holandeses, chefes, assim, pessoal top de linha da ciência que hoje em dia está à frente de tudo que é discussão que afeta a viticultura diretamente. O principal medo são justamente as mudanças climáticas e como isso afeta a produção de vinho mundialmente. O que a gente está perdendo quando não conhece bastante de vinho? Eu acho que a gente perde possibilidades de sentir sensações novas. E eu acho que o maior erro e que eu mais vejo são as pessoas, os consumidores, sempre comprando aquilo que eles já conhecem, né? Então, por exemplo, eu fui numa degustação há pouco tempo e depois eu comecei a olhar as garrafas para adquirir umas que me interessavam. E aí, nisso, um senhor me viu: nossa, você vai comprar vinho alemão, mas eles são doces. Eu falei: não são doces. Aquele vinho da década de 90, da garrafa azul, que era doce, isso aí não representa mais o vinho alemão. Tem vinhos fantásticos e que são secos e são muito bons, untuosos, e cada vinho te dá uma experiência olfativa e sensorial diferente e oportunidade de harmonizar também, para jogar, que é muito legal. E daí, qual o país que mais estuda vinho? Olha, hoje em dia eu não sei, eu diria os Estados Unidos muito, mas a América Latina, porque hoje em dia todos os viticultores querem se adaptar e inovar, né? Existe uma tendência de um maior consumo do vinho branco. Então, cada vez mais produtores estão diminuindo um pouco a produção de tintos
para aumentar a produção de brancos. Por quê? Só porque há um consumidor que está bebendo mais branco. Isso no Brasil está aumentando também. Então, aquilo Mas que tem era... uma razão para isso? Eu acho que o próprio clima favorece. Quando tem o verão muito quente, a gente tem um clima super favorável para beber espumantes brasileiros que estão fantásticos, vinhos brancos que são mais leves. E o vinho rosé? Também, os vinhos rosés são maravilhosos, e tudo isso à beira de uma piscina ou num clima favorece, né? Então, no vinho tinto no verão fica pesado. Você falou dos vinhos, dos espumantes nacionais brasileiros, né? Como é que nós estamos? Porque estamos produzindo muita coisa boa, né? Ganhando prêmios lá fora. Prêmios, muitos. Qual a sua visão? Eu acho que os vinhos, os espumantes brasileiros não deixam hoje em dia a desejar em nada. Eles não dão dor de cabeça, estão cada vez mais refinados. E existem realmente vários que eu amo, assim, e tomo muito. No verão eu fico à base de espumante, praticamente. Qual o vinho que dá dor de cabeça? Assim, não estou falando da marca, mas assim, qual a característica dele? Eu acho que é um vinho doce. Aí a gente tem, às vezes, aqueles ainda garrafões de 3 litros, que são vinhos que não têm uma vinificação mais apurada, é uma coisa mais genérica e que não passa por envelhecimento em barrica nem nada. Talvez tenha muita adição de sulfitos, que dá uma dor de cabeça também, né? Pode gerar alergia. Então, eu acho que é o vinho feito para as massas, não sei. Mas tem esse vinho que está numa prateleira bonita e que ainda dá dor de cabeça? Já, às vezes acontece. Às vezes acontece e eu tenho a minha teoria a respeito, pela própria experiência, e perguntando para amigos que por algum acaso sentem mais dor de cabeça com um tipo de vinho ou outro, por exemplo, vinho branco. A maioria me diz que sente mais dor de cabeça com vinho branco. E aí eu fiquei matutando a respeito e aí fui pesquisar, e eu acredito que seja por uma questão de maior quantidade de sulfitos na garrafa, porque pela Organização Internacional da Vinho e do Vinho, que regulamenta a adição de sulfitos por estilo de vinho, a gente vê que o vinho branco tem mais. Então, por exemplo, um vinho branco, ele tem a limitação de até 200 mililitros por litro miligramas por litro de sulfitos. Então aqui, vamos deixar claro que é o sulfito. Nosso chat GPT já me ajudou aqui, mas a nossa doutora na área de vinho aqui já sabia. Mas eu quero colocar para você o seguinte: o sulfito ele ajuda na conservação, né? Então, produto químico, e às vezes ele é utilizado numa proporção um pouco a mais, por isso que afeta, aí dá uma dor de cabeça e tal. Pode dar. Agora, não só sulfitos, tem gente que tem alergia ao tanino em si. Então tem gente, eu tenho um tio que ele deixou de beber vinho tinto porque ele descobriu através de exame sanguíneo que o que causava dor de cabeça era o tanino. Então ele pode beber vinho branco e espumante, mas ele não consegue beber mais vinho tinto. Você tem uma dica para tomar vinho? Da proporção de água para o vinho? Depende do tipo de vinho. Como você daria essa dica? Eu acho que beber tanto vinho ou qualquer bebida alcoólica é bom ter uma água sempre ao lado para você ir hidratando, né? Até principalmente com o vinho branco, para você diluir potencial efeito de sulfitos. Mas quando eu falo que existe uma limitação em miligramas por litro por categoria de branco, tinto, rosé e espumante, é por isso, porque o vinho branco desses todos é o que tem mais em relação ao tinto, tem 150 miligramas por litro. Agora vamos tentar sintetizar, se é que é possível, sobre vinho biodinâmico, vinho natural e vinho orgânico. Qual a diferença? Vamos lá. O vinho... O orgânico, tanto o orgânico como o biodinâmicos, ele tem diretrizes e regulamentações específicas. Então, por exemplo, o biodinâmico ele é regulamentado pela certificação internacional Demeter, que tem uma série de restrições para você ter a menor interferência possível em termos de
adubo, né, fertilização química não pode, pesticidas também não pode. Você segue um ciclo lunar e também um ciclo vegetativo mais natural da própria planta para você poder fazer poda, para você adubar, e tudo com materiais de compostagem, além de alguns obrigatórios, como a sílica. Então, a biodinâmica ela é bem mais restritiva, mas ao mesmo tempo ela visa criar um bioma natural no microecossistema que se tem de uma plantação, seja ela de uvas, de qualquer tipo de plantação. A orgânica também ela tem uma restrição e ela tem outros órgãos certificadores e visa mais uma coisa sustentável e uma diminuição no uso, às vezes, de pesticidas que atinjam as plantas e tudo mais. E também tem uma regulamentação em termos de sulfitagem, tanto quanto na biodinâmica, né, para você adicionar no vinho. E aí, entre orgânica, por exemplo, de um vinho branco para o vinho biodinâmico, você tem 150 miligramas por litro e no biodinâmico 90 para o vinho branco. E no vinho tinto, você passa de 100 no orgânico e 70 miligramas por litro no biodinâmico. Então, isso tem até uma certa lógica, porque se você tem um vinhedo mais equilibrado, com os micro-organismos que estão ali, você não precisa adicionar quase mais nada para o vinhedo, porque ele está em equilíbrio. Agora, o vinho natural, não existe uma regulamentação e ninguém sabe ainda definir o que é. Então, tem produtor que fala, meu vinho é natural porque não houve adição em nada para a clarificação dele, não teve a bentonita, não teve gema de ovo, nada. Deixa só decantar e ele fica transparente. Mas não quer dizer que não tenha sulfitos e não quer dizer que a viticultura dele, né, na plantação, não tenha recebido nenhum agrotóxico. Então, como não existe uma regulamentação própria ainda, a definição de vinho natural ainda não se sabe. Cada um, dependendo do vinho que faz, vai falar, não, meu vinhedo eu trato de uma forma quase biodinâmica e não adiciono produtos químicos para poder clarear, filtrar, etc. e tal. Mas não, o orgânico e biodinâmico já é bem definido. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, já voltamos, esse assunto é muito bom. Não dá para falar em um bloco só, já já. Programa Fabrício Fabre é um oferecimento Uniaves, o verdadeiro sabor capixaba, sempre a melhor escolha. A Cofrio tem muito mais sabor e qualidade. Peça Cofrio, porque Cofrio é muito bom. Cofrio, sabor a toda prova. Para fazer sucesso com a galera, tem que ser linguiça para churrasco Cofrio. Só ela tem a qualidade, o sabor e a suculência que o seu churrasco merece. Churrasco é com Cofrio. Cofrio, sabor a toda prova. Programa Fabrício Fabre é um oferecimento Uniaves, o verdadeiro sabor capixaba, sempre a melhor escolha. A Cofrio tem muito mais sabor e qualidade. Peça Cofrio, porque Cofrio é muito bom. Cofrio, sabor a toda prova. Voltamos e hoje, olha, conversando aqui com uma doutora na área de vinho, a sommelier, Natália Pessoa está aqui conosco. Ela estudou muito tempo em Bordeaux e estuda sempre porque não para, né? Todo dia tem novidades nesse universo do vinho. E principalmente também porque o clima está mudando muito, né? Essa é a preocupação dos produtores. Com certeza. Qual você acha que é a tendência? Qual a tendência nessa área? O que você imagina que possa acontecer caso a temperatura continue mudando do mundo de uma forma geral? Tem algumas tendências acontecendo, principalmente em termos de tentar usar algumas cepas que se adaptem melhor ao calor em algum território. Então, por exemplo, na Europa, que tudo é extremamente regulamentado, por exemplo, as castas comuns em Bordeaux são Merlot, Malbec, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot. Mas com as mudanças climáticas, em 2008, eles começaram a fazer estudos
para introduzir cepas novas sem alterar a característica do vinho de Bordeaux. Então, eles introduziram a Arinarnoa, né, e outras cepas para que se adaptem melhor a esse clima quente, cada vez mais quente e mais tempestuoso, que tem ocorrido também muitas geadas, muitas intempestivas, etc. e tal. Então, existe essa procura por cepas que se adaptem melhor ao calor. E, por exemplo, também estão mudando o Chardonnay, que é uma uva das brancas, a mais cultivada mundialmente. Hoje em dia eles tentam também produzir mais Chenin Blanc, porque ela tem características muito parecidas com a Chardonnay em termos de untuosidade, um vinho que tem bastante estrutura e que envelhece tão bem quanto, e ela se adapta melhor ao calor, à temperatura mais extremas. Então, a viticultura também tenta se adaptar através de muita pesquisa constante ao que está acontecendo em mudança climática, né? Muito bom, temos aqui alguns vinhos que a Gran Cru mandou pra gente, Gran Cru Vila Velha. E aí queria que você avaliasse esses 2 exemplares aqui. Esse é um Chardonnay da Nova Zelândia, né? Deve ser mais fresco, eu imagino, temperaturas mais amenas. Não consigo ler sem óculos, mas eu acredito que não passe por barrica. E deve ser um vinho refrescante, gostoso, mais leve que o vinho de Chardonnay da Borgonha. Então vamos provar isso aqui? Vamos. Vamos provar e ver se o que eu falei vai condizer com o que a gente vai sentir. Vou ver se eu vou te servir aqui, porque olha, estou servindo certo para você? Não, peguei aqui, né? Deixa eu ter aqui, ó, né? Correta, né? Aqui. Um brinde à nossa entrevista, um brinde ao vinho e à vida. Vamos lá. Diante de uma grande autoridade, a fala é sua. Um vinho bastante frutado, bastante... uma acidez média-baixa, ela deve ter feito a malolática e... Vai traduzindo pra gente, hein, doutora? Porque quando tem essa redução de acidez por ter feito a malolática, você está reduzindo o ácido málico em lático e ele fica mais suave, menos ácido em boca. Olha, é muito gostoso, hein? Tem esse outro aqui, vamos provar, nossa produção vai trazer outras taças aqui pra gente. Um Pinot Grigio. Gran Cru aqui conosco. Aliás, eles têm excelentes vinhos, né? Conhece a Gran Cru? Conheço, adoro a Gran Cru. Okay. O Pinot Grigio, normalmente, ele é mais mineral, mais refrescante que um Chardonnay. Vamos nessa. Então. Enquanto aquele ali você tem a parte de fruta bem marcante, mais em boca, aquela coisa mais do pêssego, quase um abacaxi naquele Chardonnay, aqui você tem quase uma coisa mais floral e mineral. E uma acidez você sente ele um pouquinho mais acentuada e você pode perceber, quando você beber assim um pouquinho, abaixa a cabeça, você sente quando você saliva a acidez mais gritante aqui, ó. Antes de engolir ele completamente, você saliva e você sente a acidez dele. É muito bom. Olha, você dá cursos? Dou cursos, dou consultorias para empresas, treinamentos de equipes, me pedem muito para fazer em confrarias familiares, às vezes grupos de 12 pessoas que querem que eu explique vinhos da França, vinhos da Itália, ou um comparativo de Cabernet Sauvignons do mundo. Eu faço, eu vou na casa das pessoas e faço também. Muito bom entender mais, né? Saber o que você está degustando. Instagram. Instagram é @nat.amigo. Aí você pode me achar no Instagram. Ok, daí muitos outros assuntos, né? O tempo, vou te convidar outras vezes, né? Pra gente falar mais. E ainda assim tomando um vinho. Parabéns aí a Gran Cru, Vila Velha. Muito obrigado pela sua participação também. Obrigada a você, aqui é um prazer estar aqui com você, falar sobre Rede esse TV. assunto. É isso aí.
você continue conosco aqui na Rede TV no programa Fabrício Fabbri. Adorei essa entrevista dos vinhos, principalmente quando a gente faz uma matéria assim, já provando o vinho, né? Uma delícia, gente. Vamos em breve falar mais sobre esse assunto, porque realmente o tempo também é pouco, o tema é vasto. Vamos para um rápido intervalo. Hoje temos também o quadro cultural. Daqui a pouquinho voltamos. Já estamos de volta. Programa Fabrício Fabbri é um oferecimento Uniaves, o verdadeiro sabor capixaba, sempre a melhor escolha. A Cofrio tem muito mais sabor e qualidade. Peça Cofrio, porque Cofrio é muito bom. Cofrio, sabor a toda prova. Programa Fabrício Fabbri é um oferecimento Uniaves, o verdadeiro sabor capixaba, sempre a melhor escolha. A Cofrio tem muito mais sabor e qualidade. Peça Cofrio, porque Cofrio é muito bom. Cofrio, sabor a toda prova. Gente, momento de provar um pão de queijo. Intervalo de gravação. Gente, que maravilha, um intervalozinho aqui nas gravações, porque tá com aroma aqui no estúdio, maravilhoso. Essa é a linha Sabor e Praticidade da Uniaves. E aí, o pão de queijo, que tá fazendo sucesso, olha só como ele fica saboroso e torradinho aqui, olha. Vamos provar aqui então mais um. E aqui, olha, todos esses produtos aqui eu tô mostrando a embalagem para você já procurar nos supermercados, porque já está em todos os supermercados. Então, olha, a Uniaves sempre a melhor escolha e o verdadeiro sabor capixaba. Vou mais uma aqui, gente. Maravilha, parabéns, Uniaves. Agora vamos ver o que tem para fazer esse fim de semana. Sábado, dia 23 de agosto, às 21 horas, Monique Rocha apresenta O Canto da Guerreira, um espetáculo musical interpretando os maiores sucessos de Clara Nunes. O evento acontecerá no Teatro SESI Jardim da Penha e os ingressos já estão disponíveis no site Simpla. Sábado, dia 23 de agosto, às 20 horas, no Shopping Mestre Álvaro, o Joker Comedy Bar Serra tem a honra de apresentar um dos comediantes de maior sucesso na atualidade, Hélio de la Penha, com o seu show solo de stand-up comedy Preto de Neve. Os ingressos também estão disponíveis no site Simpla. Como é que a gente foi cair nessa, bicho? Agora o momento filme nos cinemas de todo o Brasil, Quarteto Fantástico. Um grupo de astronautas é atingido por raios cósmicos em um voo experimental e retorna à Terra com poderes especiais. Eu anuncio o seu começo. Tem também Super-Homem Legacy. O filme acompanha Superman, um herói que busca equilibrar sua origem kryptoniana com sua vida humana, como Clark Kent. Superman! Tem o filme Jurassic World Recomeço. Agentes habilidosos viajam para uma instalação de pesquisa em uma ilha para obter DNA que pode salvar vidas de dinossauros, olha só. É o complexo de pesquisa do Jurassic Park original. A gente precisa do DNA dos 3 maiores dinossauros. Mas a amostra precisa ser de um ovo. A gente pode tentar pegar de um adulto, mas é um carnívoro. Bom, com tudo isso que tem para fazer, você também, se você gosta de cozinhar, tem receitas rápidas e práticas. Receitas novinhas para você aqui no programa Fabrício Fabbri. Ei pessoal, tudo bem? Eu sou a chefe Nai Costa e vim a convite do programa Fabrício Fabbri para fazer uma deliciosa receita para vocês, que será um frango crocante com creme de milho. Vamos usar o filezinho sassami, que é um corte muito prático, né?
e muito macio para a gente fazer essa receita, tá? Vamos lá? E o nosso frango ficou assim, sequinho e crocante, acompanhado com o nosso creme de milho, que ficou perfeito. E para essa receita eu usei o filezinho de frango sassami da Uniaves. Sempre a melhor escolha, o verdadeiro sabor capixaba. É isso aí, você encontra essa receita em nosso canal do YouTube, programa Fabrício Fabre. Já se inscreveu? Pois é, você pode assistir o nosso programa em qualquer lugar do mundo, né? Através do nosso canal do YouTube. E siga também o nosso programa nas redes sociais. Agora nós vamos ver mais uma matéria com o nosso chefe convidado. Olá, sou Lúcio Ávila, chefe de cozinha e gastrônomo, e hoje vamos fazer uma almôndega recheada de queijo com a linguiça caseira da Cofril. Ficou pronto o nosso prato, a nossa almôndega recheada com queijo está pronta e maravilhosa. O queijinho derretendo dentro. Se tem almôndega, tem Cofril. Cofril, sabor a toda prova. Muito bom, salivando aqui em ver essas matérias. Esse foi o programa Fabrício Fabre de hoje. Lembrando sempre que estamos aqui com você na Rede TV, todo sábado, 9 da noite e quinta, 2h30 da tarde. Até o nosso próximo encontro. Programa Fabrício Fabre é um oferecimento Uniaves, o verdadeiro sabor capixaba, sempre a melhor escolha. A Cofril tem muito mais sabor e qualidade. Peça Cofril, porque Cofril é muito bom. Cofril, sabor a toda prova.